Oi, tudo bem com vocês? No episódio de hoje a gente vai falar sobre os primeiros livros que a gente leu na vida e como é que eles foram essenciais para fazer a gente gostar de ler e também essenciais na nossa vida. Então, se você gosta de ler e quer comentar os livros que você gostou e os primeiros livros que você leu, fica aqui com a gente, Jean Félix, Gleice Félix, em mais um Releitura Nerd. O primeiro livro que a gente leu na vida, então, sempre tem um contexto social que marcou, né? Um contexto histórico pra gente. Qual foi a situação que te levou a ler o seu primeiro livro? E quando foi? Bem, eu estava na 5ª série quando eu li esse livro. O incentivo maior foi a professora Marli, ela era do Rio. E assim, eu não lembro de nenhum projeto na escola que falasse especificamente, assim, que na verdade não que falasse, mas que instigasse a leitura nos alunos. Mas eu lembro que ela era tão doida. Aí o que aconteceu? Ela pegou e incentivou a gente a ler o livro. E foi muito bacana a história do livro, assim. E a gente acaba que a gente se identificou muito, assim. Principalmente porque parecia, assim, com a nossa vida, sabe? Então, o nome do livro é Bem-vindos ao Rio. O autor dele é Marco Rey. Ele é de 1990, da editora Ática. E a história Esse dele... livro aí deve fazer parte da coleção Vagalume. Não, com certeza. Só pode... Naquela época, todo mundo lia livro da coleção Vagalume. Coleção Vagalume. E naquela época era caríssimo um livro daquele. Tanto é que eu não tenho livro, porque assim, eu peguei emprestado pra ler. Eu não sei se era caríssimo ou se a gente era pobríssimo. Eu tenho essa jogada. Eu acho que a gente que era pobríssimos. Hoje em dia o livro custa R$3. No sebo, né? No sebo, Eu não vou dar spoiler do livro, mas assim, a história do livro são de adolescentes que saem de Brasília, um sai de Brasília, outro sai de Curitiba. Vão conhecer o Rio de Janeiro pela primeira vez. As Olimpíadas, né? E aí eles chegando lá, eles assim, são adolescentes de cidades diferentes que se encontram no Rio de Janeiro. E ao se encontrarem no Rio de Janeiro por um acaso, eles combinam um encontro de visitar o Museu de Belas Artes. Não recordo muito bem se é o Museu de Belas Artes. E chegando lá, o menino sai quando de repente a menina é sequestrada. Peraí. Então vamos recapitular. Um grupo de amigos vai viajar pro Rio de Janeiro, né? Não, eles não são amigos. Ah, nem se conhecem? Eles não se conhecem. Um adolescente de Curitiba e o outro um adolescente de Brasília. E essa foi a pegada muito bacana, porque assim, uma pessoa da nossa cidade foi pro Rio, né? E assim, eu acho que a gente, pelo menos eu, enquanto adolescente, meu sonho era ir no Rio, conhecer o Rio, porque a gente era muito vislumbrado com questão de novela, de filme. A Rede Globo, né? Rede Globo, que manipulava geral, sabe? Então a gente, nossa, como assim? E essa foi a grande pegada da professora, entendeu? Aí na história eles se encontram, e aí quando eles se encontram por acaso, conversa, aquela coisa tal, vamos visitar o museu? Vamos. E eles foram. E aí quando chegou lá, o menino saiu por alguns instantes e a menina foi sequestrada, entendeu? Os sequestradores ligaram pra família dele pra pedir um dinheiro pro resgate, e aí eles querem tirar onda, eles roubam o carro, né? Um tenta fugir do cativeiro e ele manda voltar. E aí, enfim, né? Não vou dizer o final. Mas vale muito a pena ler esse livro, assim, valeu muito a pena ler esse livro. Eu acho que para os adolescentes é legal também. Na época que a gente lia esses livros, olha só, você era pré-adolescente ou adolescente bem nova, né? Sim. E a gente lia livro de sequestro. Sequestro, de crime. E é interessante porque a gente, pelo menos eu, assim, né, quando eu li esse livro, eu comecei a ficar mais atenta às coisas, assim, que acontecia ao nosso redor, sabe? Né? Meio assim, que preocupada, assim, gente, a pessoa sabe que me sequestra, minha mãe vai ter dinheiro pra pagar esse sequestro, o que ela vai fazer? O que eu vou fazer? Nem tinha celular na época, se duvidar, né? Então, assim... Com certeza não, mal tinha orelhão. Mal tinha orelhão e era ficha, nem era um cartão, né? Só tem uma coisa que me entristece nesse livro, que eu sempre achei que era de floresta, no Rio mesmo. Não é de floresta. Bem, o primeiro livro que eu li, não foi bem eu que li, né? Foi minha irmã que leu pra mim. E depois, quando eu comecei a aprender a ler, eu acho que eu li esse livro quando eu tinha uns 7, 8 anos. E eu sou um cara tão cuidadoso que eu tenho o meu primeiro livro, olha só. Ainda tenho até hoje.
As Sete Faces da Aventura. Esse livro aqui ele é escrito por vários autores e são basicamente contos, né, que são juntos em um livro só. Esse livro faz parte de uma coleção, As Sete Faces. Existem várias faces que ele aborda, né? Por exemplo, as 7 faces do crime, as 7 faces do humor. Na verdade, eu tenho todos. Eu fui procurar depois de velho. Eu fui num sebo procurar um por um, tá? E completar minha coleção, porque eu gosto bastante desse livro. Basicamente, eu comecei a ler essa história no que minha irmã gostava mais, que era Aventura na Montanha, que é um dos contos, né, do livro. Depois Professor na Floresta, né? Pode ter sido. Mas tem Aventura na Floresta também. A Aventura na Montanha conta a história de 3 meninos que sobem a montanha, né? Léo, Pim e Fon, que ela me contou essa história umas 300 vezes. Mas eu gostava. E o meu irmão gostava mais da história Aventura na Cidade, que é tipo essa aí do Bem-vindo ao Rio, né? Que fala de racha, dos bandidos tendo um Opalão turbinado. Na época era Opalão turbinado. Nossa, Opala era o carro. Mas o que me atraiu mesmo para esse livro, que me fez querer muito ler ele, né? Porque ninguém gostava dessa história, só eu. Foi essa aqui. A Aventura no Espaço Sideral. A história é essa aí. Eu, um pioneiro, do Ricardo Gouveia. Então esse conto aí que eu gostei, é um pioneiro, escrito pelo Ricardo Gouveia, que eu sei que muito provavelmente nunca vai ver esse vídeo. Mas se um dia, Ricardo Gouveia, você ver esse vídeo, um beijo pra você, um beijo do gordo. Me incentivou muito a ler. Então esse conto fala da história de um astronauta que despertou no meio de uma missão espacial e ele sabia que ele tinha que proteger a nave, proteger ele e que ele ia para um planeta. Mas ele não sabia por quê. Eu achei sensacional, né, o desfecho dessa história quando eu era criança. Até hoje eu gosto dela, então assim, quem puder ler as 7 faces, principalmente as 7 faces da aventura, pode ler, que até hoje é um livro bem legal de se ler, ainda mais para quem, né, criança, adolescente, eu acho bem legal. Bem, então é isso, esses foram os primeiros livros que a gente leu quando era criança. Se você conhece o Ricardo Gouveia, por favor, mostre esse vídeo pra ele. Aproveita e manda um beijo, um cheiro e um agradecimento, né? Porque, querendo ou não, esses livros foram que nos incentivaram, assim, a querer ler mais, né? A se envolver mais no mundo da leitura. Se você gostou desse assunto, dá um like aí pra gente, compartilha esse vídeo com seus amigos leitores, ou incentiva quem não é leitor a ler também, né? Coloca nos comentários qual foi o primeiro livro que você leu e o que você achou. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Beijinhos doces pra vocês. E tchau! Que paz, vocês me encostando na... Para a nossa árvore!